Olá, irmãos, graça e paz, retornando com os nossos vídeos de onde eu parei, né? O pastor Jackson continuou as gravações e eu parei no capítulo 11, né? Por um motivo muito especial, precisei de paralisar as gravações, mas graças a Deus estou retomando, né? Retomando as gravações. E nós paramos no capítulo 11, nós estamos na nossa jornada de leitura do livro de Atos dos Apóstolos, no projeto Caminhando com os Apóstolos. E nós estamos no capítulo 11. E os irmãos viram algo muito especial no capítulo 10 com o pastor Jackson. E agora no capítulo 11 eu quero começar a destacar com os irmãos a pessoa de Cornélio, né? Essa pessoa tão especial que foi citada no capítulo 10 e também foi citada no capítulo 11. Quem era Cornélio? Cornélio, ele era um soldado, um militar, um centurião, né? Alguém que tinha o poder, a função de comandar sobre uma centúria, né? E Cornélio, ele não era um judeu, ele era um gentio, ou seja, ele era um homem temente a Deus, como está escrito no capítulo 10, verso 1 e 2. Vou repetir para os irmãos, capítulo 10 de Atos, 1 e 2. Diz assim: havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então, analisando a vida de Cornélio, nós vamos ver que a promessa de Atos dos Apóstolos, em que o Espírito Santo iria ser derramado sobre todos, já estava se manifestando no interior, no coração, no íntimo de Cornélio. E aí nós vamos no capítulo 11 ver no verso 2 e no verso 3 que Pedro teve que se justificar com aqueles que Lucas destaca como os que eram da circuncisão. Eu estou no verso 2 e verso 3 do capítulo 11 de Atos. Os que eram da circuncisão eram os judeus, né? Os judeus de nascimento, aqueles que eram da linhagem de Abraão, Isaac, Jacó, aqueles que eram judeus de nacionalidade. Então, eles eram reconhecidos como os da circuncisão. Para entender um pouco sobre essa questão da circuncisão, eu gostaria que você retornasse lá em Gênesis, no capítulo 17, do verso 9 até o verso 12, que relata o pacto da circuncisão que Deus fez com Abraão, ok? Então, a terceira coisa que eu quero conversar com vocês é a explicação que Pedro deu aos judeus, aos irmãos em Jerusalém, quando ele foi questionado do porquê havia batizado Cornélio. Então, aqui, nesta justificativa de Pedro, os irmãos vão ver que ele repete tudo o que ele relatou em Atos no capítulo 10, né? Ele faz um resumo daquilo que aconteceu com ele no capítulo 10, no seu arrebatamento de sentido, né? Verso 5 do capítulo 11. Olha o que ele diz: estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão
via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. Então, na sua explicação, ele fala tudo novamente o que aconteceu com ele no capítulo 10 de Atos. Então, Deus revelou para Pedro, no seu arrebatamento de sentidos, a promessa que estaria se cumprindo com os gentios, ou seja, que Deus não estaria mais fazendo acepção de pessoas, ou Deus não faz acepção de pessoas, que agora não somente os judeus receberiam a promessa do derramamento do Espírito Santo, ou o dom do Espírito Santo, mas também a todos os gentios, todos aqueles que não eram judeus de nacionalidade, estariam recebendo o dom do Espírito Santo. E aí eu te convido a ler Joel capítulo 2, do verso 28 até o verso 32, que é a profecia dada por Deus que o Espírito Santo seria derramado sobre todos. A quarta coisa que eu quero conversar com vocês dentro deste capítulo 11 é a expressão cristão, verso 26 do capítulo 11. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Alguns comentaristas vão dizer que essa expressão cristão foi uma expressão pejorativa, de zombaria, né? Mas nós vamos ver que o tiro saiu pela culatra, que na verdade essa expressão, esse nome, esse adjetivo pegou e ficou, e hoje nós somos cristãos porque somos seguidores de Jesus, vivemos como Jesus viveu, temos as marcas de Cristo na nossa vida, as características de Cristo na nossa vida. A quinta coisa que eu quero conversar com os irmãos é sobre a ajuda entre os domésticos da fé. E aí eu quero ler com os irmãos capítulo 11 de Atos, verso 28 a 30. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que estavam na Judéia, o que com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Então nós vamos ver que a ajuda entre os domésticos da fé, ou entre os irmãos da comunidade, ou entre os cristãos, era algo muito comum na igreja do primeiro século. E isso deve ser algo comum entre nós, ajudar os irmãos, os domésticos da fé, é algo que nós trazemos no nosso DNA cristão desde a igreja primitiva. Assistência aos domésticos da fé é algo que fazia e faz parte da igreja desde a sua gênese, desde o início. E aí eu quero que vocês leiam Gálatas capítulo 6, verso 10. Assim nós encerramos o nosso resumo do capítulo 10, e eu creio que os irmãos estão nesta caminhada, acompanhando a leitura, fazendo a leitura de cada capítulo de Atos dos Apóstolos. Quero motivar aos irmãos que continue lendo, que continue estudando, que continue compartilhando da palavra de Deus e crescendo na fé e no conhecimento. E que essas palavras fiquem gravadas não somente na nossa mente,
mas no nosso coração e que venhamos a colocar em prática a cada dia. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde, em nome de Jesus. Amém.